E aí, foi? Já tá rodando? Podemos começar então? Bom então. Então vamos lá. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje novamente para a leitura de mais uns artigos que eu escrevi aqui no... Bom, esse primeiro foi no Diário do Comércio, dia 3 de junho de 2011, ok? E o artigo chama-se Uma Geração de Predadores. Vamos lá, o áudio está saindo certinho aí, pessoal, tá? Tá tudo ok, né? Então vamos então. Desde que me distanciei do Brasil, tenho visto a inteligência de meus compatriotas cair para níveis que às vezes ameaçam raiar o sub-humano. Não posso medi-la pela produção literária, que veio rareando até tornar-se praticamente inexistente no país que já teve alguns dos melhores escritores do mundo. Meço-a pelas teses universitárias que me chegam, cada vez mais repletas de solecismos e contrassensos grotescos, pelos comentários de jornal, pelos pronunciamentos das chamadas autoridades e, de modo geral, pelas discussões públicas, ok? Em todo esse material, gente, o que mais me salta aos olhos não é o vazio das ideias, não é isso? Não é a estupidez do raciocínio, não é nem mesmo a miséria da linguagem. É a incapacidade geral de distinguir entre o essencial e o acessório, o decisivo e o irrelevante. Não há problema, não há tema, não há assunto que, uma vez trazido ao palco, ou picadeiro, não seja infindavelmente roído pelas beiradas, como se não tivesse um centro, um significado, um sentido em torno do qual articular uma discussão coerente. Cada um que abre a boca, meus filhos, quer externar apenas algum sentimento subjetivo, deslocado e extemporâneo. Exibir um bom mocismo, angariar simpatias ou votos, como se tratasse de uma rodada de apresentações pessoais, num grupo de psicoterapia, e não de uma conversa sensata sobre, digamos, alguma coisa, não é isso? A coisa, o objeto, o fato, o tema. Este, coitado, fica esquecido num canto, como se não existisse. E depois de algum tempo, cessa mesmo de existir, não é isso? A impressão que me sobra, gente, é que toda a população legente e escrevente está sofrendo de síndrome de déficit de atenção, Ninguém consegue fixar um objeto na mente por 10 segundos, porra. A imaginação sai logo voando para os lados e tecendo embevecida um rendilhado de frivolidades em torno do nada, Bem, se me perguntarem quais são os problemas essenciais do Brasil, eu responderei sem a menor dificuldade, gente. Primeiro, matança de brasileiros, entre 40 e 50 mil por ano, tá certo? Segundo, o consumo de drogas, que aumenta mais do que em qualquer país vizinho, e que alguns acelerados pretendem aumentar ainda mais, mediante a liberação do narcotráfico, O maior prêmio que as Farc poderia receber por décadas de morticínio, gente. Terceiro, a absoluta ausência de educação num país cujos estudantes tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais, concorrendo com crianças de nações bem mais pobres. Num país, mais ainda, onde se aceita como ministro da Educação um sujeito que não aprendeu a soletrar a palavra cabeçalho, porque jamais teve cabeça, E onde se entende que a maior urgência do sistema escolar é ensinar às crianças as delícias da sodomia, porra. Sem dúvida, uma solução prática para os estudantes e professores, já que o exercício dessa atividade não requer conhecimento de português, de matemática, ou de qualquer coisa, exceto a localização aproximada das partes anatômicas envolvidas. Muito bem, quarta coisa. A falta cada vez maior de mão de obra qualificada de nível superior, que tem de ser trazida de fora
porque as universidades não vêm ninguém alfabetizando, não vem alfabetizando ninguém. Hein? Quinto, a dívida monstruosa acumulada por um governo criminoso que não se vexa de estrangular as gerações vindouras para conquistar os votos da presente, e que ainda é festejado por isso, como o salvador da economia nacional. E agora vocês estão com ele de novo aí. Isso aqui já era em 2011. Sexto, gente, a completa impossibilidade da concorrência democrática num quadro onde o governo e a oposição se aliaram, com o auxílio da grande mídia e a omissão cúmplice da classe rica para censurar e proibir qualquer discurso político que defenda os ideais e valores majoritários da população, abomináveis ao paladar da elite. Sétimo, a debilitação alarmante da soberania nacional, já condenada à morte pela burocracia internacional em ascensão e pelo cerco continental do Foro de São Paulo. Sabe o que é? Aquela entidade que até ontem nem mesmo existia, não é mesmo? Bem, e por último, pessoal, oitavo, a destruição completa da alta cultura num estado catastrófico de favelização intelectual, onde a função de respingadouro para a grande circulação de ideias no mundo, que caberia à classe acadêmica como um todo, é exercida praticamente por um único indivíduo, um último sobrevivente, que em retribuição leva pedradas e cuspidas por todo lado, especialmente dos plagiários e usurpadores que vivem de parasitar o seu trabalho, tá certo? Pois é, se me perguntam a causa desses 8 vexames colossais, digo que é a coisa mais óbvia do mundo. 40 anos atrás, as instituições que se gabam de ser as maiores universidades brasileiras lançaram na praça uma geração de pseudo-intelectuais morbidamente presunçosos, que na juventude já se pavoneavam de ser a parcela mais esclarecida da população. Meus ovos que eram. Hoje essas mentes, gente, iluminadas, dominam tudo, gente. Sistema educacional, partidos políticos, burocracia estatal, o diabo a 4, moldando o país à sua imagem, e à sua semelhança. Matança, dívidas, emborrecimento geral, debacle do ensino, é tudo mérito de um reduzido grupo de cérebros de péssima qualidade, intoxicados de ideias bestas e vaidades infernal. Bem, dentre todas as gerações de intelectuais brasileiros, a pior, a mais predatória, a mais destrutiva, é essa daí. Se quer saber agora por que os temas fundamentais não podem ser enxergados e discutidos na sua essência, por que as atenções... Desculpa. Por que as atenções são sempre desviadas para os detalhes laterais e por que, em suma, nenhum problema nesse país tem solução, gente? A resposta também não é difícil, Quem molda os debates públicos, por definição, é a elite dominante, E esta não permite que nada seja discutido, exceto nos moldes do seu vocabulário, dos seus interesses, da sua agenda, da sua irresponsabilidade psicótica, da sua ambição megalômana, da sua autoadoração abjeta. Enquanto vocês não perderem o respeito por essa gente, nada de sério se poderá discutir no Brasil, cacete. Não é isso? Pois bem, o outro artigo, gente, eu escrevi um pouquinho antes, no Diário do Comércio também, no editorial, dia 22 de agosto de 2008. E o título do escrito é A Opção pela Farsa. Tudo bem? Podemos continuar? Que horas são aí, pessoal? 7h11, professor. Então, dá para ir mais um pouquinho, Dá sim. Então, bom, vamos ler mais essa parte, então. Quer que eu leia, professor?
Não, pode deixar. Vamos lá, vamos que eu toco aqui. Continuando então, pessoal, opção pela farsa. O traço mais saliente e característico da classe intelectual no Brasil, de hoje, quero dizer dos últimos 30 anos, né? É o seu espírito de solidariedade grupal mafiosa, muito mais coeso, ciumento e impenetrável que o das corporações similares em outros países, né? Vários fatores produzem esse fenômeno, gente. Um deles é a fusão indissolúvel do ofício intelectual com a militância partidária. Esquerdista, é claro, né? Algo disso existe um pouco por toda parte, mas não em dosagem brasileira, né? Neste país, a ascensão de um professor na escala acadêmica depende em quase nada das suas realizações intelectuais. Em gerais, nulas ou desprezíveis, né? E em quase tudo na posição que ocupe na hierarquia partidária, ou pelo menos nas afeições da liderança esquerdista, tá certo? Carreira como as dos senhores Emir Sader, Cortim de Moraes, Fernando Haddad, Luiz Felipe de Alencastro e tantos outros seriam inexplicáveis sem isso, gente. O dever de fidelidade partidária transmite-se pela convivência estreita, à comunidade acadêmica, infundindo-lhe aquele sentimento de unanimismo, e de autoproteção corporativa, que, ao chamado da liderança, mobiliza num instante, um por todos e todos por um, com homogeneidade quase militar. Uma segunda causa, gente, é a intimidade promíscua, tá certo? Também muito maior do que em outros países, né? De mídia e universidade. Esta ditando as normas do aceitável e do inaceitável. Aquela seguindo fielmente e, em troca, influindo na ascensão e na queda das estrelas acadêmicas, produzindo do nada prestígios intelectuais tão formidáveis quanto incompreensíveis e condenando ao ostracismo quem caia no desagrado do mandarinato provinciano. Bem, mas sem dúvida, meus filhos, o fator mais decisivo que aproxima e gruda esses sujeitos uns nos outros como uma colônia de ostras, é a secreta consciência de sua própria inépcia, que rói cada um por dentro e o impede de buscar, na aprovação do grupo, um talismã contra os riscos da aventura intelectual solidária. Não é isso? Sim, gente. O que o típico intelectual brasileiro de hoje mais teme, o que ele mais evita como a peste, é embrenhar-se sozinho na busca da verdade, desbravando territórios desconhecidos, sem que a bênção maternal da comunidade o venha tranquilizar, assegurando-lhe que não está louco, nem raiando perigosamente alguma heresia. Eco. Curiosamente, esse apego uterino, esse gregarismo pastoso das mentes atrofiadas é vendido ao público, porra, e aos próprios membros do grupo, como se fosse a mesma coisa que a colaboração acadêmica, sem que aparentemente ninguém perceba a distância imensa que separa essas duas coisas, tão distintas entre si quanto um rosto humano e uma caricatura infernal. É verdade que nenhum progresso do conhecimento se alcança sem o diálogo, certo? Sem que as intuições pessoais, mesmo fundadas em investigações profundas, se exponham ao exame da comunidade erudita, conhecedora do status questionis. Mas não pode haver esse tipo de diálogo senão entre inteligências personalizadas, cada qual possuidora de um universo mental próprio, conquistado na audácia da busca solitária, sem o suporte consolador das crenças coletivas. Isso simplesmente não existe, ou não existe mais, no meio intelectual brasileiro, não é isso? Mentalidades reduzidas à impotência pelo vício do gregarismo
não precisam nem podem entrar em diálogo, porque nada tem a trocar, senão o igual pelo idêntico, o usual pelo costumeiro e o banal pelo ordinário. Tá certo? Menino, fecha essa janela aí. Melhorou, professor? Isso aqui também. Isso. Beleza. Tá fechado, professor. Vamos lá. Onde nós paramos, né? O senhor tinha lido ordinário, professor. Ordinário, pelo costumeiro, pelo ordinário. Ok. Então vamos lá, continuando. Já estamos acabando, tá, pessoal? O que fazem não é diálogo, é monólogo coletivo. Tão plana, vulgar e torpe é a uniformidade de suas ideias, que às vezes tem de se apegar às miúdas diferenças de estilo ou de vocabulário. Se não alguma ciumeira pessoal, que nunca falta, para dar um arremedo de colorido ao cinzento ritual diuturno da confirmação recíproca, tá certo? Chamar esse ambiente de medíocre seria louvá-lo imerecidamente, porra. Mediocridade é apenas um padrão estatístico, gente, distribuído anonimamente na multidão. Quando os medíocres se agregam e se condensam numa corporação organizada, o peso comum se adensa ao conjunto. E o conjunto acaba descendo muito abaixo da média. O brasileiro comum é muito, mas muito inteligente do que os 60 conselheiros acadêmicos do senhor presidente da República, autodenominados coletivamente os intelectuais, para dar a entender que são os únicos que existem. O homem comum sabe que o problema mais grave do Brasil é a criminalidade. Os intelectuais não sabem, hein? O primeiro aproveita para falar do assunto em cada oportunidade que as pesquisas lhe dão. Os segundos reúnem-se com o senhor presidente para passar metodicamente em revista os males nacionais. E nenhum único dentre eles se lembra de mencionar, mesmo por alto, gente, que 50 mil brasileiros morrem assassinados por ano, porra! Parece que, como meio de glorificação do governo pelos intelectuais da corte, o crime não compensa, hein? Um lado especialmente deplorável do fenômeno é que, como a busca da segurança psíquica é às vezes mais forte do que os dois motivos políticos acima citados, o spirit de corpus da submediocridade acadêmica se estende por automatismo, mesmo aos membros não esquerdistas, ou não muito esquerdistas, né, da comunidade. Não podendo aderir ativamente à política dominante, eles partem para a adesão passiva, refreando toda a conduta verbal que dê sinal de direitismo, omitindo qualquer citação a autores tidos por inconvenientes, ou, nos momentos extremos, assinando um ou outro manifesto de esquerda, naturalmente pelos motivos mais apolíticos que lhe ocorram no momento. O mais irônico de tudo isso, gente, é que a própria miséria mental do grupo lhe dá uma certa autoconfiança ad hoc, na medida em que, eliminada toda a investigação pessoal da verdade, o que resta no ar é um feixe de certezas coletivas reconfortantemente indiscutíveis. Porra, moleque, eu tô com um soluço desgraçado aqui. Acho que foi aquele pão com mendocrem que você me deu, hein? Professor, você quer um chazinho? Eu quero sim, prepara pra mim aí, que eu tô com esse negócio aqui, soluçando, eu tô parecendo um sapo cururu aqui. Eu vou preparar lá, hein, trago pro senhor. Tá bom, obrigado. Não põe açúcar, hein, deixa ele ao natural, que o chá de camomila já é doce. É a camomila que você fez lá, né? É sim, você sentiu o cheiro daí? Sim, é isso. Então vamos lá. Com base nessa confiança, pessoal, cada um dos integrantes do grupo está apto a posar de autoridade científica perante seus alunos, aos quais impõe opiniões com tanto mais facilidade quanto mais convencido esteja de personificar, como membro da comunidade iluminada, a verdade, o bem, o justo e o belo, isto é,
precisamente aquelas coisas que, segundo as crenças marxistas e desconstrucionistas ali vigentes, não existem de maneira alguma, porra, e foram apenas inventadas pela burguesia para ludibriar aos pobres, hã? O que não é de estranhar é que, sendo toda a sua segurança psicológica baseada numa amálgama de mentiras existenciais de seus membros, gente, uma comunidade tão coesa, tão ociosa da sua própria importância imaginária, viva assombrada pelo temor da decomposição e se torne tanto mais medrosa quanto mais escorada num sistema rígido de autodefesas neuróticas, acreditando em enxergar perigos apocalípticos ao menor sinal de que alguém lhe fez alguma censura fora dos padrões admissíveis da autocrítica controlada, corporativa e comunista. Bem, gente, por várias vezes tive a oportunidade de ser pessoalmente o fator aterrorizante que sacudiu até aos alicerces a autoconfiança da trupe. Ocasiões na quais tive o desgosto de ver centenas ou milhares de veneráveis anciãos e graves senhores de meia-idade correndo, como crianças assustadas, para defender a comunidade ameaçada pelo total de um atacante. Houve época, pessoal, em que eu ria desse espetáculo. Hoje eu sei que não é coisa para rir. A farsa acadêmica brasileira não expressa só a pobreza intelectual assustadora da elite ensinante, que por si basta para explicar o desastre da educação nacional. Ela põe à mostra também uma miséria humana sem fim, gente, já que ninguém opta pelo fingimento pomposo, senão para esconder o desprezo que, no fundo, sente por si mesmo. E no Brasil acadêmico, essa opção é o único tipo da vida intelectual que resta. Pois bem, terminamos por aqui. Ô menino, terminou o chá aí? Terminei, professor. Quer que eu leve? Tá bom. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. A gente continua na próxima aula, tá bom? Fica com Deus aí. Até mais.